povo lindo que curte videogame, hashtag seus lindos pra eu lembrar das minhas origens, tudo bom? Pois é, Gamepédia é o programa que toda semana no IGNBR te conta os paranauê pra você manjar mais os paranauês. E a gente já fez alguns vídeos sobre poderes elementais. A gente fez um de raios e trovões, e a gente fez um de fogo, e a gente vai continuar essa tradição que nós mesmos criamos, porque é assim que as tradições são criadas, com terra. Terra é bem diferente, porque você pensa assim, não deve ser muita gente que usa terra, né? Parece não tão poderoso assim quanto fogo. E eu falo, não, é verdade? É muito poderoso e você vai descobrir isso hoje. Não confundir com a terra do Final Fantasy VI. Eu também amo a terra do Final Fantasy VI. Mas ela é uma pegada muito mais Gaia, do tipo, a divindade feminina que criou o nosso planeta, então a gente vai falar sobre esse planeta. Não, aqui a gente está falando de terra, tipo, sujeira, pedregulho, pedra, essas coisas assim. Combinado? Combinado. Então, com essa visão muito mais direta do que a terra, vamos lá! A primeira coisa que você pode imaginar, e sim, é a primeira coisa que eu vou falar, porque é a mais simples e tem muitos jogos, é quando você usa a terra como poder elemental, que significa que você pode manipular coisas de terra. E daí tem 1 quadrilhão de jogos que fazem isso, de verdade, 1 quadrilhão. E cada um faz de um jeito muito diferente, mas todos eles têm uma pegada bem, como vamos dizer, tipo anime, Avatar, a Lenda de Aang, bem por aí. Um dos exemplos é você realmente usar o poder. Se você se lembra em Okami, Orochi, né, o chefão, tinha várias cabeças e cada uma delas era um elemental. Um deles é de terra, então ele podia manipular cada um desses elementos para gerar um ataque. Ataque, então, é uma das maneiras. Outra forma é você ter um item. E esse item te dá a possibilidade de você usar a magia daquele elemento. Se você joga World of Warcraft, você joga como xamã, assim que nem eu. Xamã, for the win. Então, você sabe que você pode colocar totens. E esses totens é que vão te dar este poder de você manipular os elementos da Terra. Como você pode imaginar, tem 1 quilhão de jogos desse tipo. 1 quilhão mesmo. Então, eu não vou conseguir falar seu favorito, a não ser que a gente fizesse Gamepad de 450 mil horas. Maior do que todos os livros de Mundo de Gelo e Fogo juntos. Mas você pode me dizer o seu favorito nos comentários, que daí a gente bate um papo. Ainda, geralmente, quando você tem oponentes que têm a ver com aquele elemento, eles funcionam meio como personificações da Terra. Mega Man sempre tem chefes que são personificações de elementos. No Mega Man X, por exemplo, tem o Armadillo Man. E é claro que aí você pode pegar todos os pokémons de terra ou pedra ou etc. Todos eles seriam personificações da Terra. Além de manipular a Terra, controlar a Terra, modificar a sua forma, existem algumas visões mais contemporâneas do que seria a Terra, que daí você pode incluir coisas tipo sal, vidro, metal, magma. E eu não sei se você se lembra, mas no vídeo de fogo a gente falou de personalidades, porque muitas vezes quando a pessoa é um mago de fogo, ela acaba mudando um pouco da sua personalidade para ter uma personalidade fogosa. Por exemplo, em Golden Sun, todos os adeptos da magia de terra costumam ser mais silenciosos, mais estoicos, mais tipo bons guerreiros. Em Kingdom Hearts tem o Lexaeus. Escolhe aí, e ele também é aquele tipo silencioso, porém muito forte. Então são personalidades que são retiradas do elemento em si e acabam inundando aí os personagens. No nosso último tipo, mas porém mais extenso, existem personificações ou incorporações daquele elemento. Por exemplo, você tá ligado que em todos os Final Fantasy tem leaks, que são personificações da Terra? Por exemplo, Final Fantasy VII não é bem isso, tem aquela weapon que é de diamante, essa visão mais contemporânea da Terra, que também é uma representação disso. No God of War você tem titãs, a Gaia é titã da Terra. Então você tem várias pessoas que são realmente personificações disso. E existem 2 criaturas que são bem recorrentes e que são, sim, ligadas ao elemento da Terra. A primeira delas é o Goblin. O Goblin, na explicação do Paracelsus, que foi um grande estudioso aí de alquimia, era para ele o espírito elemental da Terra. Claro que não são todos os jogos que vão usar os Goblins assim, então a gente não vai falar deles, ok? A gente vai falar apenas de alguns exemplos de jogos que fazem isso. Em World of Mana, os Goblins são chamados de espíritos da Terra. E é bem isso que a gente quer dizer, entende? Como se eles fossem manifestações daquele elemento.
No Warcraft, a gente descobriu recentemente na história, ali por conta do World of Warcraft, os goblins foram criados por deuses muito antigos, que ajudaram a moldar o mundo, e eles foram criados de terra. E é por isso que eles sabem manipular tão bem coisas da terra, inclusive metal, inclusive diamante. É claro que no jogo eles têm uma preferência por coisas que fazem boom, mas eles podiam criar um pouco de tudo. E daí tem um monte de jogos que seguem nessa linha, e especialmente MMOs. EverQuest também é assim, RuneScape também é assim. E eu não sei se você já parou para pensar, mas todos os colossos de Shadow of the Colossus são feitos de pedra, menos um que é feito de magma. Interpretação contemporânea de terra. Outra criatura que aparece muito são os golems. O golem vem da cabala e vem de um folclore judeu, que é quase como uma criatura de lama, que pode ser animada por conta de um mago ou de um homem santo. E quando ela é animada, ela não ganha poderes tipo um cérebro. Então ela não fala nada, ela é meio estranhona, mas ela segue ordens. Existem vários tipos de golem hoje, que a gente chama de automotrons ou de homúnculos. Quer dizer, são várias criaturas que podem ser criadas a partir de coisas. E daí eu acho que merece um outro Gamepedia para falar só disso. Aqui a gente vai falar só dos de terra. Mas eu sei que até já teve um pedido, muito recentemente, de um cara que pediu para falar exatamente disso. Então talvez no futuro a gente chegue nisso. Mas por enquanto, então, golems de lama ou de pedra que tem a ver com essa tradição judaica. Se você pegar, também tem bastante. Eu acho que no Diablo 2, por exemplo, você como neuromancer pode invocar aí um golem de pedra. Eles acabam servindo bastante como invocação. Na série Castlevania, na série inteira, tem sim também golems de pedra, tal, que você tem que lutar contra. Então eles também são algum tipo de invocação, mas daí é uma invocação do mal. Tem alguns golems que seguem à risca a questão da história, ou pelo menos fazem alguns easter eggs para isso. Tem um jogo chamado Vampire the Masquerade, que é sobre toda a tradição de vampiro RPG, e nele aparece realmente um golem na parte da cidade que é mais populada ou populosa por judeus. Então fica toda essa tradição ali mais juntinha. Em Fallen London, você tem monstros ou criaturas de lama. Eles não são chamados de golem em nenhum momento no jogo, mas a gente sabe muito bem que vem daí, né? A minha dica da semana, essa semana, é muito legal. Eu sei que é um pouco antiga, mas você devia ver. É um filme chamado O Golem, Como Ele Veio ao Mundo, que é um filme de 1920, que é uma das maiores obras feitas na época do expressionismo alemão. Eu não sei se você já viu aquele filme do Nosferatu, tal, que é muito luz e sombra, né? Então, isso é chamado de expressionismo alemão. E é bem interessante, e eu acho que você devia ver, apesar de ser um pouco diferente, vai? Porque você provavelmente já viu Avatar, a Lenda de Aang, né? Então vai com o Golem. Semana que vem eu volto, e não se esqueça que você pode sim pedir para eu fazer um Gamepedia só para você, mandando um e-mail higiene.brasil@higiene.com, que daí eu leio a sua sugestão e crio um inteiro pra você. Até semana que vem. Beijo, tchau.